Bom dia, gente. Bom dia. Curte a live, compartilha, gente. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Bom dia, gente. Curte a live, compartilha. Gente, eu tava lendo esse livro aqui, ó. Já tem um tempo que eu não trago sobre esse livro aqui. Aí tem uma parte aqui, gente, que é muito interessante. Eu vou ler aqui, começando a ler ele aqui, só pra vocês verem. Vai dizer assim, ó. A chave da virada. No capítulo 15 do livro de Lucas, encontramos 3 histórias de perdas. Uma moeda que não sabia que estava perdido, uma ovelha que sabia que estava perdida, sofria por isso, mas não sabia como voltar ao redil, e o filho pródigo, que sabia que estava perdido, sabia como voltar para casa, mas estava preso, aos seus vícios. Deus é o nosso Pai, e seu amor para conosco é incondicional. Esse amor está baseado em seu caráter, não em nossos méritos, Deus não nos ama porque a gente merece o amor dele, mas ele ama porque isso é da essência do Senhor. É do caráter de Deus, amar, os teus filhos, as tuas criaturas. Existem muitas pinturas, músicas e diversos livros que invocam, a parábola do filho pródigo. O adjetivo pródigo se refere a alguém que desperdiça seus bens em gastos inúteis e foge em busca de horizontes supostamente melhores para viver. A parábola conta a história de um jovem que abandonou o lar, ao mesmo tempo que nos fala de um pai amoroso, perdoador e restaurador. Uma vez que o relato enfatiza mais o amor e o perdão do pai do que a frustração do filho. O rapaz em questão se rebelou contra o pai e a família, Pediu sua herança e partiu. Era como se desejasse a morte prematura do pai. Mostrou que dava mais valor às coisas do que às pessoas. Adquiriu vícios e nele consumiu seu dinheiro e sua saúde física e emocional. Optou por um estilo, de vida egoísta, sem compromisso, limites nem responsabilidade. Abusou dos prazeres, gastou seu recurso futuro com excesso e desrespeitou princípios,
privilegiou a independência em vez da vida em família, esquecendo-se de que existem outras coisas impossíveis de comprar por mais dinheiro que se tenha. Longe da casa de seu pai, teve amigos que só estavam interessados em seu dinheiro. Quando o recurso acabou, os amigos desapareceram. Na fartura, muitos estavam ao seu lado, mas quando a fome chegou, ficou sozinho. Então teve que fazer o que antes na casa do pai não desejava, não fazia, né? Que era trabalhar. O filho pródigo se arrependeu e, enquanto cuidava de porcos, um trabalho considerado impuro para um judeu, finalmente caiu em si, ansiando saborear a comida de sua casa, que outros comia em abundância. Desejou-se servir do alimento dos porcos, mas não podia fazê-lo. O cara chegou numa situação da sua vida que desejou comer até mesmo comida de porcos, né? E até mesmo os alimentos lá que os empregados do seu pai se alimentavam. Então o cara chegou num nível assim terrível. Ele estava na miséria mesmo, ele tinha virado um mendigo, né? De rua nos dias de hoje. Olha lá, ó. Um dia o jovem mudou de ideia e reconheceu sua má decisão. Depois se arrependeu, né? Quebrou a cara e quis voltar para a casa do pai. Percebeu que o pecado, ou seja, a separação de Deus e de seus princípios, promete liberdade, prosperidade e plenitude, mas resulta em uma vida de escravidão, de miséria e vazio. Reconheceu que seu pai era um homem generoso e que servir em casa era muito melhor do que falsa liberdade que buscava. E o amor de Deus que nos leva ao arrependimento, assim abandonou seus vícios, voltou para o Pai e encontrou alegria e felicidade, resultantes da reconciliação, do perdão e da aceitação. Obrigada, viu, Eliseu? Contra os costumes da época e da região, o pai correu ao encontro do filho. Fez isso por amor e para evitar um possível apedrejamento, que, de acordo com a cultura da época, né, era a pena merecida por tudo aquilo que o filho fizera. No Antigo Testamento era assim, gente, se você fez, você tinha que pagar. E muitas das vezes o merecimento da culpa era a morte, apedrejado, né? Apedrejado até a morte. Então era bem severo também naquele tempo. Ó, culpado é em condição miserável. Agora, porém, ao ser aceito pelo Pai, o jovem estava reconciliado e perdoado. Perto do Pai, ele conheceu a misericórdia. Deus é o nosso Pai. Nós também, quando a gente está perto de Deus, a gente reconhece a misericórdia do Senhor. Conhece que a gente não merecia, mas que Ele nos dá essa misericórdia, né? Olha, voltando aqui, ó. Deus é o nosso Pai e seu amor para conosco é incondicional. A palavra incondicional, gente, é uma palavra que vai além do que você possa imaginar, vai além do que você possa merecer, vai além do que você possa oferecer. Não tem prata, não tem ouro que pague o que o Senhor faz na nossa vida, né? Aleluia. Olha aqui. Esse amor está baseado em seu caráter. É da essência de Deus amar, viu? Ele é amor. Não em nossos méritos, não o que a gente faz, o que a gente é, né? Assim, diante desse amor tão puro e desprendido, não procuremos ilusões, mas busquemos no amor divino a fonte inesgotável de satisfação. Satisfação qual, Ana? Satisfação em Deus, satisfação na palavra, satisfação em arrependimento, satisfação em busca intensa de entender o que o Senhor chamou você aqui para fazer na terra. Tem muita gente que está na terra e não sabe para que Deus o chamou, para que ele vive, para que ele existe. Tem gente que fala, para que eu vivo, para que eu existo. Mas o Senhor está falando nessa manhã,
Você não está vivo por acaso, você não veio por uma coincidência. Se você está vivo, se você está viva, há um propósito de Deus na sua vida. Amém? No livro intitulado Invencível, uma história de sobrevivência, coragem, perdão e resistência durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que já tem até um filme que fala sobre isso, né? Laura Inlebrand resumiu a vida de Louise Zamberi, uma atleta norte-americano de origem italiana. Hoje o livro é um best-seller, né? Lá no tempo de 1917 a 2014, né? Essa história foi passada. Louise teve uma infância difícil, apoiado pela família. Abandonou o uso do álcool e do cigarro, então passou a se dedicar aos treinos e rapidamente começou a vencer corridas. Em 1934, quebrou o recorde escolar na corrida de 1 milha e conquistou uma bolsa na Universidade do Sul da Califórnia. Tá vendo, gente? Mas para isso ele largou o vício, né? Do álcool e do cigarro, para ele poder voltar o quê? O que ele foi determinado aqui nessa terra, ser um atleta, ser uma pessoa que corria, né? E ganhar por aquele mérito, pela sua dedicação, pela sua resiliência, não desistiu, né? Continuou persistindo, entendeu? Tem situações na nossa vida, gente, que a gente só vai vencer se tiver resiliência, se você não desistir no meio do caminho, se você não parar, se você continuar caminhando, avançando na presença do Senhor. Olha aqui, já que eu já li, né, vencer corridas. Em 1934, quebrou o recorde escolar da corrida, né, de 1 milha e conquistou uma bolsa na Universidade do Sul da Califórnia. Em 1936, competiu nos Jogos Olímpicos de Berlim, na modalidade dos 5.000 metros. Classificou-se em 8º lugar, né, ele não estava ali com muito preparo, gente. Ele tinha acabado de abandonar, né, o vício do cigarro, do álcool. Então, estar no 8º lugar ali para ele já era algo assim esplendoroso, né? Maravilhoso, E quebrou o recorde de volta com 56 segundos. Olha para você ver. Aos 19 anos de idade, era o atleta olímpico norte-americano mais jovem. Ele destacou, né? Por isso que teve até livro. Tem livro de best-seller, tem até filme, né, agora, sobre essa história também de Louise. Em 1941, Zamperini se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e foi enviado para uma ilha do Pacífico como tripulante de um bombardeiro. Em 1943, o avião em que estava caiu no oceano. Olha pra você ver a luta que esse homem passou, né? Dos 11 tripulantes, né? 8 morreram. Os 3 sobreviventes, Zamperi, Namara e Phillips, com pouca comida e sem água, subsistiram bebendo água da chuva e se alimentando de peixes e aves que eram comidos crus. Olha pra você ver, né, o tanto de coisa que passou, gente. Enquanto se defendia dos constantes ataques de tubarões e lutava contra as tempestades. Quero falar algo aqui antes de terminar nessa história aqui. Sabe por causa de que essa história foi relatada? Porque ele não morreu lá. Sabe por que essa história hoje é contada? Porque ele teve resiliência, por mais que ele estava ali sofrendo, passando um monte de coisa, tendo que comer carne crua, tendo que beber água da chuva, tendo ali, né, sem força, sem comer, sem beber, com certeza fraco, né, com vários tipos de ataques de doença, porque dependendo da forma, né, que você é atacado, porque foi uma mudança geral. Ninguém previa que o avião ia cair, mas caiu, né, gente? Eles teve que se virar e eles foram o quê? Resiliente. Eles foram
persistente, eles não desistiram. Por isso essa história é contada hoje. Então, o que eu quero falar aqui também, antes de terminar essa história aqui, né, que nós também começamos a história do filho do pródigo, mas só dando um embasamento também de histórias, de outras histórias de homens, né, que foi resiliente, que buscou ser forte, resistir, né, e não desistir. O que eu quero falar é o quê? Não desista, não para, seja resiliente, seja paciente consigo mesmo. O que eu sempre falo aqui também nas minhas lives, quem me acompanha há mais tempo sabe, o segundo mandamento, gente, é amar o teu próximo como a si mesmo. Então, quando você não pratica o amor próprio, quando você não pratica você se valorizar, você se amar, você não se cuidar, você está descumprindo o mandamento. É bíblico se amar, é bíblico se valorizar, é bíblico você se cuidar, você ser forte, você ser resiliente, você ser resistente, você ser uma pessoa que não desiste fácil, não para no meio do caminho. O que a Bíblia fala? Que Deus não tem prazer na alma que retrocede. A palavra retrocede ali vem do verbo de voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que para, daquele que larga a mão, daquele que volta atrás. Tá bom? Seja resiliente como o filho pródigo, que decidiu pedir perdão ao pai, que decidiu se arrepender. Seja resiliente como o Luiz, né? Que passou por várias dificuldades, teve que abandonar os vícios do álcool, do cigarro, mas ali conquistou várias coisas que era mérito dele, porque ele não desistiu, ele persistiu. Aí depois, com o tempo, aconteceu isso aqui que eu tô falando agora. O avião caiu, eles passaram por várias coisas, mas ele teve uma coisa, resiliência. Não desistiu no meio do caminho. Olha aqui, continuando, ó. Enquanto se defendia dos constantes ataques de tubarões e lutava contra as tempestades, várias vezes foram alvejados por um bombardeiro de japoneses. Olha pra você ver, gente. Mais coisa. Ó, Namara morreu após 33 dias no mar. A mulher foi muito forte, né? Ó, no 47 dias, né? A deriva, Zamperi e Phillips chegaram às Ilhas Marshall, 2 homens, né? Onde foram capturados pela Marinha Imperial Japonesa. Lá foram aprisionados, severamente espancados e maltratados até o fim da guerra em 1945. Anos depois, Zamperi reconheceu a Cristo como o Senhor de sua vida, tornou-se pregador e saiu em busca de seus torturadores para oferecer-lhes perdão. Quem faz um trem desse, gente? Quem vai perdoar quem machucou ele? Quem vai perdoar quem bateu nele, quem escravizou ele? Pois o cara se converteu de verdade. O cara voltou lá para pedir perdão, para liberar perdão. O que eu falei ontem na live, né? Quem estava comigo ouviu, que o perdão não é para melhorar o outro, é para melhorar você. Não é para ajudar o outro, é para ajudar você. Quem libera perdão automaticamente está se curando, automaticamente está se valorizando, automaticamente está lançando fora qualquer tipo de doença, seja ela interna, seja ela externa, da sua vida. Hoje o que tem mais matado as pessoas são mágoa, são rancores, são ressentimentos, são muitas coisas que eles não perdoa de jeito nenhum e fica ali adoecendo, gente. Liberar perdão não faz bem a outra pessoa, faz bem a você mesmo. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus, o Senhor, manda perdoar. Porque ele fala, se você não perdoar, ele também não vai te perdoar, não. Então você precisa entender que perdão não é bom para o outro, não é bom para outra, é bom para você. Você se cura, você se reconstrói, você se coloca como em primeiro, né?
uma pessoa ali que ama você mesmo, que se valoriza, que se respeita, entende? Que quer ser livre. Perdão te faz livre, homem. Perdão te faz livre, mulher. Não pode ficar nessa coisa de ficar, não perdoo, sabe? Isso é uma coisa ruim para você mesmo. Isso não vai fazer mal ao outro, você desejar o mal pro outro, que o outro morra, que o outro se arrebente, sei lá, enfim. Desejar o mal pro próximo não vai fazer bem. Não vai fazer bem pro outro. Não. O outro nem tá escutando isso. Tem uns que nem tá nem aí. Tá vivendo a vida deles. Não sabem nem que você existe na face da terra e você grudado nisso. Você grudada nisso. Perdoar, gente, não é bom pra outra. Perdoar é bom pra você mesmo. O que eu acho que faz você triunfar diante do teu inimigo é você liberar perdão pra ele. Porque pessoas que são más, eles não tá nem aí se você o odeia, se você não gosta dele, se você não gosta delas. Não, tá nem lixando, nem ligando que isso. Quando você perdoa, é um ataque muito mais feroz. Quando você não liga, você já viu aquela pessoa que tudo na vida dela, ela não dá o troco na mesma moeda? Ela fica calada. Aí quando a pessoa vai ver, nossa, tem uma raiva de fulano, porque fulano fica com raiva de nada. Nada desestrutura ele, nada desestrutura ela. Gente, uma arma maior contra o teu inimigo é liberar perdão para ele. É fingir que ele nem existe, como ele faz contigo. Quando ele vê que você está se importando demais, é isso que o inimigo faz. Ele não tá nem contigo, não importa que você tá assim, não. Ó, ele tá se lixando com você. Mas quando ele vê que você tá se curando, que você tá se prosperando, que você tá vivendo a sua vida, aí ele começa a vir de novo com conversinha afiada, com isso, com aquilo. E o melhor contra-ataque para alguém que fala mal de você é liberar perdão para ela, liberar perdão para ele e deixar ele, ó, viver a vida e vai viver a tua. Não tem coisa melhor na vida, meu querido, você ter passado por, né, não tirando a dor, não tirando o que ele fez. Tem gente que tá certo, né, que tem vingança, que tem ressentimento, que tem raiva, que tem isso. Tá certo, porque sofreu mesmo. Mas eu falo contigo, a maior arma contra o teu inimigo é liberar perdão para ele. A maior arma contra alguém que não gosta de você, que quer o teu mal, é não se importar com ele mais. É deixar ele ir. É quando você vê ele, né, pessoalmente, você nem fingir que ele não existe, fingir que não viu. Gente, amar o próximo é amar você mesmo. O segundo mandamento, tem muita gente que prega errado, fala assim: não, você precisa amar os seus inimigos. Amar alguém é mandamento. Amar o próximo, amar o teu irmão como a ti mesmo. Se alguém te faz mal, se alguém te deixa para baixo, a Bíblia manda você fugir da aparência do mal. Não é bíblico isso não, gente. Se você tá achando que amar alguém é aceitar tudo, você tá achando que amar alguém é você ser bobo, é você ser boba. Hoje tem polícia, hoje tem justiça, hoje tem tudo, gente. Hoje tem lei. Se alguém te difamar, se alguém ficar aí pegando teu nome, levando para todo do lado, hoje tem lei para isso. Ele vai ter que pagar uma, como é que fala? Vai ter que pagar de dinheiro. Infelizmente, hoje tem tudo, hoje tem lei para tudo. Então não seja bobo, não seja boba. Para de palhaçada. O segundo mandamento, vai ler de novo, lê de novo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém já declarou que é teu inimigo, se alguém já declarou que é tua inimiga, muitos é disfarçado de amigo, né? É o amigo falso, a amiga falsa, que vive falando de você das costas. Quando você encontra com ele ou com ela, você fica pior do que você estava. Sai fora. Não existe isso, gente. Amar alguém é praticar o amor de você mesmo, amor de si próprio. Antes de você amar aquela pessoa ali, você precisa se amar. E você não mostra amor por você mesmo quando você aceita tudo.
quando você aceita certas situações. Tem gente que te deprecia, tem gente que te coloca para baixo, tem gente que te deixa mal, tem gente que te despreza. Como é que você vai conviver com uma pessoa dessa? Amar alguém é mandamento, pronto, acabou. Você pode orar pelo teu inimigo, né? Amar o teu inimigo. Mas uma coisa é você amar você também. Antes de amar o próximo, você tem que praticar esse mandamento também, gente. Amar a si próprio. Não é bíblico você conviver com certas pessoas que você não tem estrutura. Jesus conviveu com Judas, eles amam usar isso, né? Ama. Jesus tinha estrutura para isso, meu querido. Jesus tinha estrutura para isso, minha querida. Se você não tem estrutura, você precisa fugir do mal, da aparência do mal. Você precisa fugir de pessoas que te adoecem. Você precisa de fugir de certas amizades que não convêm, que te deixa mais para lá do que para cá, mais ruim do que bom, te coloca mais para trás do que para frente. Você precisa ter amigos que te impulsionam a vencer. Você precisa ter amigos que quando você mostra o teu diploma, quando você mostra a tua conquista, o que você conquistou, ele se alegra contigo. Ele fica, nossa, cara, que legal, que bom, glória a Deus por isso. Fica feliz. Não é aquela falsa felicidade, não, tá? Que tá cheio de falciano por aí. Tá cheio de falciano. Infelizmente, tem muitos que diz que alegra com a tua vitória, mas quando tá longe de você, você já sabe, você já ouviu, você já tem provas que a pessoa falou e você ainda convive com ele, convive com ela, sai fora disso. Gente, eu perdi muitas amizades. E eu vou falar um negócio com você. Não foi nem eu que afastei. Você acredita num negócio desse? Que não foi eu que afastei das pessoas falsas? Não foi eu que afastei. Eu sempre tratei todo mundo muito bem. Mas chegou um determinado tempo da minha vida que Deus arrancou de verdade. Deus começou a mudar certas coisas na minha vida que nem eu entendi. Eu fiquei muito triste na época, gente, perdendo amigos assim que eu achava que era amigo de verdade, mas que tava falando mal de mim pelas costas, que não me chamou para as suas conquistas, só aceitou a minha vida lá com eles quando eles estavam passando perrengue, quando precisou de mim, quando eu precisava de um abraço, quando eu precisava de uma palavra de ânimo, quando eu precisava de um dinheiro, quando eu precisava de um favor que eu podia fazer. Mas quando chegou o tempo da bonança, tem gente também que não é seu amigo nada bosta nenhum, não. Que chama você só quando o negócio aperta. Quando tá lá de boa, não te chama. Quando é o casamento dele ou dela, não te chama. Quando ela conquista algo ou ele conquista algo, faz nem conta de você, faz nem conta que você existe. Isso é amigo, gente. Amigo pode estar sim nos momentos ruins, pode estar sim nos momentos de tribulação, mas um amigo também é aquele que tem que participar com você nas horas boas. Quando você está ali casando, quando você está ali na bonança, quando você está ali conquistando o que você tanto almejou na vida, amigo também é para isso, é para estar nas horas boas e ruins. Ruins, mas também boas. Então, gente, não era amigo meu, não era amiga minha, que me chamou para muitas coisas, né? Quando eu estava apertado, quando eu estava apertada. Mas quando chegou o momento de bonança, fingiu de conta que nem eu nem existo. Eu tô tendo umas experiências aí, gente, de alguns amigos atrás voltar. Alguns não, um na verdade. E eu tenho conversado com Deus. Deus, será que isso é do Senhor? Será que eu posso ficar dando atenção a essa pessoa? Essa pessoa, quando eu tive no momento dele, no momento delas, todos os momentos. Mas quando foi para ela casar, ninguém me chamou. Sério mesmo, gente? Existe isso na parte da terra, você acredita? Que a pessoa finge que é tua amiga, finge que é teu amigo, te chama pra tudo, principalmente pra você ser ali, né? Aquela que vai olhar o filho dele, aquela que vai olhar o filho dela, sabe? Quando a coisa aperta, nossa amiga, me dá aí, né? Uns dias pra me morar na tua casa e tal, e tal, e tal. Mas quando a pessoa vai casar, tá nem aí.
quando a pessoa conquista alguma coisa, né, que podia ter te chamado, tipo uma festa, não te chama. Não te chama. Isso é amizade não, gente. Sai fora disso. Sabe? Aquela pessoa que te chama só quando o calo aperta, mas quando o negócio tá bom, não te chama. Isso não é amizade não. Não é e não é. Não existe isso, amizade só nas horas ruins. Amizade é pra toda hora, meu querido. Amizade não se corrompe, não joga fora assim não. Tem gente que acha que tem amizade, mas não tem. Porque nos momentos ruins, eles te chamam, quando eles precisam de você. Mas quando você também tá passando seus perrengues, seus momentos ruins, e você manda mensagem, nem responde, nem visualiza, nem atende o telefone. Isso não é amizade. Sai fora disso. Em nome de Jesus. Ó, para terminar aqui a história do Luiz Zamperini, ó, muitos deles foram convertidos em junho de 2014, tá vendo? O homem pregou o evangelho e aqueles que tinham maltratado, né, machucado ele, se converteu, ó. Muitos deles foram convertidos em junho de 2014. Aos 97 anos, faleceu em sua casa em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, devido a uma pneumonia. Claro, né, gente? Ele enfrentou muitas ondas, né, de mar. Teve que nadar muito. E sofreu bastante frio, né? Não sei lá onde estava, mas era mata, né? Enfim, para sobreviver ali, comendo carne crua, comendo peixe cru, comendo um monte de coisa crua, né? Mas morreu aos 97 anos. Bem velhinho também, né? Ó, em sua casa em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, devido a uma pneumonia. Luiz Zamperini foi um vencedor de vícios e de barreiras, um exemplo a ser seguido por sua coragem inabalável e espírito invencível, né? Voluntário. Ó, um lutador que enfrentou vícios, mas também dor, injustiças, bombardeios, naufrágio, fome, tubarões, maus tratos, né? Nem falei dos tubarões, né, gente? Metralhadoras, torturas, prisão e ódio. Como Zamperini é o filho pródigo da parábola, volte para a casa do Pai. Saiba que se você for até ele, encontrará a verdadeira liberdade, além de acolhimento, apoio emocional e força para restaurar relações perdidas. Vou repetir de novo esse finalzinho aqui, que é muito lindo, ó. Como Zamperini é o filho pródigo da parábola, né? Que eu comecei, o filho pródigo, lá que fala da parábola lá. Volte para a casa do Pai. Saiba que, se você for até ele, encontrará a verdadeira liberdade, além de acolhimento, apoio emocional e força para restaurar relações perdidas, né? Perdoar quem te feriu, perdoar quem te maltratou. Deus tem falado muito essa questão de perdão. Deu de ontem, né, na live. Então, eu creio que é direcionamento do Senhor mesmo, né? Liberar perdão. Agora, gente, nesse finalzinho dessa live, eu quero falar algo aqui. Para você, né, que não conhece a Jesus, ou para você que conhece a Jesus e que quer voltar, que quer ter uma vida de novo com o Senhor, você tem saudade da presença de Deus, você tem saudade da casa do Pai, você tem saudade de ser um homem usado, de uma mulher usada, né, por Deus. Volte. Toma a decisão hoje. Ontem mesmo eu falei na live, gente, um dos privilégios de Davi foi a misericórdia de Deus para com ele. Uma das reações que Davi teve foi um arrependimento sincero, verdadeiro com Deus. Né? Ele sentiu uma tristeza profunda. Ele sentiu... Tudo ali indica, gente. Não pode ficar falando essa palavra aqui. Mas eu creio que não vai cair em nome de Jesus. Davi teve depressão, crise de pânico, ansiedade. Tudo indica, gente, se você for ler a história de Davi, Davi teve tudo isso aí. Esse mal do século, né? 21. Esse mal dessa geração, né? Ninguém tá ileso.
Também já contei meu testemunho aqui. Também enfrentei várias situações na minha vida, 2 etapas, né, de depressão na minha vida. Também já enfrentei muitas crises de ansiedade, ainda luto contra ela, né? E hoje o mundo em geral está lutando também, porque hoje é muita informação. Antes era no rádio, né? Começou através de um rádio, depois pela televisão. Hoje é geral, a internet está aí. Celular, notebook, computador. Como é que fala? Autoria, né? Naqueles telão. Hoje, todo lado você vai, informação aqui, ali, aqui. Você fica perturbado com isso, né? Perturbada com isso. É normal, estamos num tempo, no século, né, 21, onde a informação ela é muito rápida. Hoje, né, antigamente, a má notícia para vir tinha que ser através de alguém andar bastante. Lembra da história de Jó? Chegou um mensageiro e, né, ele trouxe a má notícia. Claro que tinha que andar, gente, tinha que andar, ficar andando ali bastante, né, para trazer uma má notícia. Hoje não. Hoje, através de um clique, através de uma ligação, através da televisão, você vê uma notícia, fulano faleceu, fulana faleceu. E é muita informação. Hoje é necessário terapia, gente. Terapia não é para louco. Terapia não é para louca. Terapia é para quem é inteligente, para quem sabe que está numa terra caída, para quem sabe que está numa geração onde informação é 24 horas, 48 horas, não para. Na hora que você estiver acordado, vai ter informação no seu celular, nas suas redes sociais, né? Ali no seu WhatsApp, ali no seu qualquer rede social que você estiver, né? Não pode ficar falando também essa palavra aqui, gente. O verdinho, tem que falar o verdinho, né? Enfim, tudo você vai ver informação, tudo você vai ter informação. Não para a informação. Hoje estamos numa época, gente, que expandiu isso. Aí o que eu falo, né? Que tem gente que fala assim, não, terapia pra quem tá doente. Tipo assim, né? Então vamos lá, sabichona. Quando você adoece, quando você tá doente ali do corpo, você não vai no médico? Tem gente que não vai, né? Tem gente que é tão ignorante que não vai. Só vai quando aperta mesmo quando tá morrendo, né? Tem gente que é assim, infelizmente. Eu sou, né, de uma família de geração assim, sou do interior. Meu pai, né, minha mãe também já faleceu, mas são pessoas assim que buscavam, né, o medicamento ali na roça mesmo, mas não ia pro hospital. E meus irmãos, alguns herdou também, não vai de jeito nenhum. Tem alguns que não vai, é muito ignorante nisso ainda. Mas, enfim. E tem muita gente assim na face da terra, não procura médico quando a coisa aperta. Só procura se estiver morrendo mesmo, se alguém ali pegar ele e levar. Esses dias mesmo, né, na casa da minha tia adoeceu. Eu falei, gente, eu não tô no interior, né? Eu tô numa cidade vizinha. Eu falei, gente, leva minha tia, em nome de Jesus, leva minha tia. E o povo ali falando que ela não queria ir. Gente, não tem de querer não, tem que pegar e levar. Se tá doente, se tá passando mal, se tá terrivelmente, né, enferma, tem que levar. Mesmo se não quer, tem que levar, porque o hospital é para cuidar dos doentes. Os médicos é para os doentes. O que Jesus disse? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque os doentes não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. E Jesus é o médico dos médicos, né? A gente ora, entrega nas mãos de Deus, mas tem coisa que é para nós mesmo fazer aqui na terra. Eu falei ontem na live. Gente, o possível é para o homem, mas o impossível que é para Deus, né? A gente precisa buscar tratamento aqui, seja no SUS, seja particular, se você tiver, né, uma condição financeira boa. Mas você precisa fazer o que é da tua parte, o que é do homem. O possível é para o homem, é para nós, ser humano, né? Mas é o impossível que é para Deus. Então, como é que a gente quer que Deus faz o impossível se a gente não está fazendo o possível, né?
Tem uma frase que meu pai gosta muito, meu irmão mais velho também fala, né? Não tá na Bíblia, mas eles falam assim, que Deus fala, né? Faz sua parte que eu te ajudarei. Não tá assim na Bíblia, né, gente? Mas isso fez muito sentido na minha vida, sabe por causa de quê? Porque muitas coisas você e eu temos que fazer a nossa parte para que Deus venha fazer a dele. Deus não é empregado nosso, Deus não vai fazer tudo sozinho, né? Deus precisa de uma reação minha, de uma ação minha, de uma ação sua para que a reação dele venha, né? Oração é isso, ó. É orar, falar com Deus, mas também agir, ter ação no meio dessa fé, né? Dessa oração que você está fazendo. Ó, gente, aí voltando, a gente não precisa de médico para cuidar do nosso corpo. Por que a gente não precisa de médico para cuidar da mente? Sendo que nós estamos numa geração do século XXI, onde a informação, ó, toda hora sua mente tem gatilho, mesmo você não querendo. Gente, às vezes a gente entra nas redes sociais, talvez de uma arrasta para cima, né? Você vai ter uma informação que você não queria ter. E você vai passar o dia todo ruim por causa daquilo, porque foi notícia ruim. Tem gente que ama jornal. Misericórdia, viu, gente? Eu também gostava, não gosto mais. Evito muito assistir, porque toda hora, não para. E morreu fulano, e não sei o que, aconteceu isso. Gente, misericórdia, queima isso na sua vida. Arranca isso da sua vida em nome de Jesus. Eu sei que os mais velhos, né? A minha tia gosta muito, meu pai gosta muito. Muitas pessoas mais assim de idade, né? Os mais velhos, as mais velhas, gostam de assistir jornal. Mas não assista, minha querida. Não assista, meu querido. Não é para o teu mal, é para o teu bem. Sabe por causa de quê? Porque essas informações ruins você não está alimentando de coisa boa. O que a Bíblia diz? Busca aquilo que te dá esperança. Se encha daquilo que vai te edificar, não daquilo que vai te desmorecer, te deixar desmotivada. Às vezes, né, tem certas mulheres, certos homens que ficam ali chateado, triste, abatido, com raiva, né? Assim, dentro de casa, e a pessoa não entende o que é aquilo. Aquilo é informação ruim. Aquilo é jornal da Globo, aquilo é jornal da Record, né? Que é o mais famoso que tem. Aquilo é jornal, gente, de notícia ruim. Aquilo é você se encher, meu querido, de notícias ruins. Aquilo é você ficar, né, arrasta pra cima e só notícia ruim. Tem gente que procura ainda no Google. Não tô falando que você tem que ficar no mundo da lua, né, achando que nada acontece nada. Não tô falando isso. Tô falando isso aqui, não. Eu tô falando que tem gente que é 24 horas, ou então a maior parte da sua vida, né, do seu cotidiano, é notícia ruim. É notícia que não presta, é notícia que não vai edificar nada a sua vida, que não vai mudar nada na tua vida, que vai te deixar para baixo, que vai te deixar mal. Tem gente que é viciado, gente, em notícia ruim. Tem gente que é viciado em notícia de jornal ruim. O que jornal tem de bom para oferecer, gente? Eu não tô falando para você ficar no mundo da lua, ficar desligado da vida, achar que nós estamos no paraíso. Não é isso. Nós temos que saber, sim, a realidade da vida. Mas eu estou falando como é que você se enche todo dia de notícia ruim. Como é que você se enche todo dia de notícia que morreu fulano, que morreu ciclano, e que criancinha foi espancada e abusada e não sei o que, e faca ali, faca aqui. Gente, isso deixa a pessoa perturbado. Isso não vai edificar nada a sua vida. Isso não vai te ajudar em nada. Isso vai te atrapalhar. De verdade, isso vai te atrapalhar. Eu tô falando sinceramente. A Bíblia fala, trazei na memória. A memória é mente. Trazei na sua mente aquilo que te traz esperança, que te dá esperança. E o que nos dá esperança na Bíblia, gente? A volta de Jesus. Claro, também não é pra ficar perturbado, tá não, viu? Outro trem também que eu preguei aqui, né?
Hoje sai muita notícia que Jesus já voltou e a gente ficou, ou então que Jesus vai voltar a determinado data, determinado tempo, determinado ano. Isso é mentira. Isso está na Bíblia, gente. A Bíblia fala que nem os anjos, nem o próprio Filho, que é Jesus, sabe o dia que o Pai vai mandar ele vir. Só Deus sabe o dia que o Pai, né, que é Deus, falar assim: filho, falar com Jesus lá, vai buscar a minha igreja, vai buscar o meu povo, que vai ser o momento. Os anjos não sabem, o Filho não sabe que é Jesus, mas somente o Pai, que é Deus, sabe o tempo, a hora, o dia, o ano. Mas nós não sabemos, gente. Ainda mais gente caída. Nós, seres humanos, é limitado. Nós não é seres extraordinários, espirituais, todo dia, não, toda hora, não. Nós temos espírito, sim, mas nós não é um ser espiritual todo dia. Nós também é feito de corpo, né? De carne e de alma. Nós perece. Nós temos sentimentos oscilados. Um dia você tá bem, um dia você tá ruim. Não é todo dia que você está espiritual demais, não é todo dia que você está, glória a Deus, aleluia, não. Vai ter dias que você vai ter que ir na força mesmo, do ódio mesmo, falar: não, inimigo, aqui não, aqui na minha vida não, aqui eu não trabalho com sentimento, eu trabalho com fé, com responsabilidade, com princípios. Eu não estou sentindo de orar não, mas eu vou orar. Eu não estou sentindo de ir na igreja não, mas eu vou cumprir o que está na Bíblia. Eu vou na casa do Pai, eu vou congregar com os irmãos, eu vou ceiar, eu vou participar do corpo de Cristo. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia não, mas eu vou orar, porque o Senhor fala: medita nela de dia e de noite. Eu não estou com vontade de orar não, mas eu vou praticar o que Paulo fala: orar sem cessar. Orar em tempo e em fora de tempo, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, tá bom? Então é isso, gente. E aí o que eu tava falando, né? Como é que a gente busca médico, né? Quando o negócio aperta no nosso corpo, a gente fica doente, por que a gente não vai buscar também uma terapia? Por que a gente vai cuidar da nossa mente? Isso tem muita gente ainda, gente, religiosa nisso. Tem muita gente presa nisso. Tem gente que até zomba, né? Escarnece. É porque nunca sofreu, né? O que Elias sofreu. Porque nunca sofreu o que Davi sofreu. Nunca sofreu o que Moisés sofreu, né? O que Moisés passou. Então, gente, não ligue com essas pessoas que não passou ainda pelo momento que você passa. Um momento, né, de tristeza profunda, porque não pode ficar falando aqui a palavra com D. Não sabe, né, o que é uma crise do excesso do futuro, porque também não pode ficar falando aqui a palavra com A. Mas, em nome do Senhor Jesus, sai dessa religiosidade hoje. Você tá doente, cara. Você tá doente, mulher. Você precisa buscar uma terapia. Você tem que parar com essa religiosidade que Deus tem que fazer tudo por você porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé. Claro que não estou lançando fora a fé. Você, para conectar com Deus, você precisa de fé. Mas a Bíblia fala também sobre que o possível é para o homem, mas é o impossível que é para ele. Como é que você quer que Deus faça esse impossível na sua vida, sendo que o possível que você pode fazer, você não faz? E não é porque não pode, é por preguiça, é por religiosidade, é porque está preso na religiosidade, na religião, é porque está preso no que o pastor falou, é porque está preso no que o irmão, na que a irmã falou. Não, meu querido, não, minha querida, é bíblico. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver tanto que Jesus trabalhou como psicólogo. Gente, olha pra você ver. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não sou psicóloga, não, mas eu conheço um pouco, porque eu estudei a primeira matéria da psicologia. Graças a Deus. Não continuei por falta de recurso, mas
creio eu que vou terminar um dia em nome de Jesus. Tranquei, tá trancado. Olha, gente, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Quando o Senhor Jesus ia curar os cegos, né? Ele falava assim, com eles, desta forma: o que queres que eu te faça? Não é o óbvio? Quando você vai na terapia, quem já foi, tem experiência, sabe me dizer aqui, pode até falar aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus. Você chega lá, você senta, e só te ouve, né, no primeiro dia. E aí eles falam assim, o que você tá sentindo? Você tá bem? Sabendo que você não tá bem, porque você tá indo lá à toa, não, ué. Você não tá indo lá porque você tá bem, não, ué. Você tá ruim mesmo. Você tá com a mente perturbada, você tá com a mente precisando de esclarecer, desabafar, né? Porque às vezes não tem pessoas ali pra desabafar, enfim. Aí a primeira pergunta que eles fazem, você tá bem? Você está bem? Aí você pensa ali uns 10 minutos, ou nem responde, porque você sabe que você responder, você vai chorar. Se você responder, você vai desabar ali, né, na hora. Mas claro que você não tá bem, ele sabe que você não tá bem. Ele te trata ali como se você fosse uma pessoa normal por ética. Porque é trabalho dele, é trabalho dela, entendeu? Mas ele sabe que você não tá bem. Então o Senhor Jesus, quando ele ia curar os cegos, gente, isso não é o óbvio, que a pessoa queria ter visão, que a pessoa queria voltar a enxergar. Ele falava, o que queres que eu te faça? E Jesus não trabalhou só nisso, de cegos, não. Todas as pessoas, aquele cara que estava ali acamado há 38 anos, né? Na beira do tanque, porque tinha época lá que o anjo descia. E aí quando o anjo descia e movia as águas, quem entrasse lá primeiro era curado. E ele veio com desculpa, o Senhor Jesus, conversando ali com ele. E ele fala, não, Senhor. Toda vez que eu vou descer, que alguém vai me descer porque eu não posso. Tipo assim, né? Aí vai alguém na minha frente e eu não consigo. Olha a desculpa. Nós dá desculpa demais, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso. Gente, hoje o SUS, graças a Deus. Tem muita gente que fala mal, sim, do SUS. O SUS ainda precisa melhorar muito, sim. Né? Porque a gente paga imposto, a gente... Enfim. Isso é outra live. Nem sei se você pode falar isso aqui. Mas... é muitas desculpas que nós dá ao Senhor. Não tem dinheiro. Não tem condições financeiras. É isso. Ah, não, os psicólogos do SUS não prestam. Gente, eu já tive uma experiência que eu fui uma vez. O cara olhou pra minha cara e falou, moço, tô precisando trabalhar. Sério, eu sei que a maioria dos profissionais, né, do SUS, alguns, não todos, tá? Tem muitos que levam muito a sério a sua profissão. São excelentes profissionais, ótimos médicos, ótimos profissionais nas áreas que eles exercem. Mas claro que ainda tem alguém ali que não... Como também tem gente que você vai pagar, você vai chegar lá, você vai ver que coisa horrível, que parece que a pessoa nem poderia estar naquele lugar lá, pra que tá naquilo, né? Tem gente assim de todos os lados, gente, não é só no SUS. Até eu já tive experiência também pagando caro. Falei, não, isso não tá com nada, não. Você tá entendendo? Todo lado tem gente que exerce a profissão com muita ordem, com muita decência, com muito amor, com muita dedicação, mas tem muitas também que não. É normal da vida, você tá na terra, meu querido. A terra é caída, o povo é corrompido, isso é bíblico. Você não vai achar pessoas só boas na terra, você vai achar muito mais pessoas ruins. Então, voltando aqui pro assunto, nós coloca desculpa demais pro Senhor. Eu não posso, eu não sei o que, eu não tenho tempo para isso. Mas tem tempo para reclamar, para contar pro vizinho que não te conhece, para contar pra sua irmã que não te entende, para contar pro seu amigo falso que te deixa mais ainda pior do que você já tá, para contar pra sua amiga falsa que deixa você mais pior do que você já tá, fica zoando com sua cara, mandando você tomar vergonha. Ou então falando, é assim mesmo,
não dá uma solução, não te ajuda em nada, não te coloca pra cima. Sai fora disso, gente. Em nome do Senhor Jesus. Tem coisa que você vai ter que enfrentar sozinho. Tem coisa que você vai ter que enfrentar sozinha. Dói muito, mas vai ter coisa na sua vida, na minha vida, que a gente vai ter que enfrentar sozinho, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Se a gente procura médico para o corpo, para alguma doença que a gente passa, por que não procurar uma terapia? Precisa cuidar da mente. A Bíblia fala que o campo de batalha começa na onde? Na mente. E o que mais o inimigo trabalha? Na mente. A Bíblia fala que as setas que vêm do maligno só é apagada com os dardos inflamáveis do inimigo, só é apagado com o escudo da fé. Mas fé também sem obra é morta. Vou falar contigo aqui, porque tem muita gente falando aqui. O Senhor tá mostrando que tem gente aqui julgando o que eu tô falando. Tem gente aqui julgando o que eu tô falando. E eu vou te provar na Bíblia que fé sem obra é morta. Tá na palavra. A fé sem obra é morta. E obra sem fé de nada vale. Se você tem fé em Deus e você não pode fazer uma obra de se cuidar de si mesmo, que é o segundo mandamento da Bíblia, amar o teu próximo como a ti mesmo, como é que você vai pregar só fé? Não é só fé, meu querido. Não é só fé, minha querida. Tem que ter obra, tem que ter ação. Obra é ação. Obra não surge de mágica. Só de pedir a Deus, só de falar com Deus. Claro que tem situações que você vai pedir, Deus vai fazer. Mas tem coisas que não é só pedir, não. Tem coisa que você tem que correr atrás. Gente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O que eu falei aqui no começo? O que eu falei aqui no começo? Antigamente, com certeza, não tinha isso, não. Profissional lá. Psicólogo, psicóloga, não. Nós estamos numa geração diferente. Nós estamos no século 21. Abre a mente. Em nome do Senhor Jesus. Estamos num tempo de muitas informações. Precisamos, sim, reconhecer que precisamos cuidar da nossa mente. Porque tem muita gente que não conhece Bíblia, meu querido, como tu conhece. Tem muita gente que não tem estrutura tua como tu tem. Tem muita gente que não tem essa força que você tem, que tá julgando aí. Que isso é falta de vergonha na cara. Que isso é falta de buscar uma vassoura para varrer a casa. Igual eu vejo aí, né? Hoje é aquele vídeo que tá muito famoso do tal do bebê reborn. Hoje é dia 30. Meu Deus, tem misericórdia. Me volta pra terra, Ana. Aí, gente, o povo fica lá zoando, né? O trem é muito sério. O povo fica lá zoando. O povo que tá daquele jeito, atacando, vai tomar vergonha. Vai caçar uma vassoura. Vai caçar não sei o que, uma vazia pra você lavar. Não sabe nem como é que tá a mente do fulano. Como é que tá a mente da fulana. É muito fácil, meu querido. Eu ou você falar assim, vai tomar vergonha na sua cara. Vai caçar uma vazia pra lavar, mulher. Vai caçar uma vassoura pra varrer, mulher. Vai caçar um serviço, homem, pra você fazer. É muito fácil falar isso. Vive o que tá vivendo interno. Vive o que a mente dele tá vivendo. Vive o que a mente dela tá vivendo. Ah, é muito fácil, né? Julgar os outros. A Bíblia fala, gente, da maneira que tu julga, tu vai ser julgado. Da forminha, assim, ó. Se for 8,80, vai ser dessa maneira que tu também vai ser julgado. Então toma muito cuidado quando você vai pra internet colocar, né, aquele comentário horrível pra pessoa lá. Nem a sua rede, nem a sua rede social você usa para falar do trem. Aí vai lá para a rede da pessoa que colocou que lá, vai tomar vergonha na sua cara. Vai tomar vergonha na sua cara, mulher. Vai lavar a vazia.
você tá doente, você tá assim, você tá assado. Não sabe nem da história da outra pessoa, não sabe nem o que a pessoa tá vivendo, não sabe nem da realidade dela. Me prova na Bíblia, Ana, que tinha gente depressivo. Tem, provo. Davi passou por isso. O Elias passou por isso. O homem, gente, o homem tinha fé demais. O homem orava e o céu abria. O homem, tudo como falava, acontecia. O homem falava, não vai chover, não chovia. Deus cumpria a palavra do homem. Não vai chover, chovia. Deus cumpria a palavra do homem. Você viu aquela história lá que fogo desceu e pagou tudo lá, né? Tudo, os holocaustos lá. Tudo como falava acontecia, gente. Deus era na vida daquele homem. Não era falta de fé que aquele homem entrou naquela caverna e ficou com medo daquela mulher demoniada, não. A Jezabel. É que não foi falta de fé, não foi falta de oração, não foi falta de fé, não foi falta de palavra de Deus, não foi falta de Bíblia. O homem conhecia a palavra, o homem conhecia Deus, o homem tinha fé, o homem orava, o homem era temente a Deus, não era falta de temer a Deus, não era pecado, que muitos acham que tem gente que sofre isso é por causa de pecado, julga todo mundo, mas não se julga a si próprio, não olha para si. A Bíblia fala como é que você pode olhar o cisco que está no olho do irmão, sendo que está uma trava no seu, você tá tapado, você tá tapada. Não pode. Não existe isso na face da terra. Então, tem gente que fala, não, é pecado, que a mulher tem pecado, por isso que ela tá daquele jeito. Não, aquele homem tem pecado, é por isso que ela tá daquele jeito. Tem coisa que não é pecado. Aquele homem não tava com pecado. Aquele homem tinha acabado de receber do Senhor a bênção. O homem estava sendo ali perseguido, queria matá-lo. O homem estava sofrendo uma pressão do cão. O homem foi ameaçado pela, como se diz, hoje em dia, se fosse nos dias de hoje, o presidente. Quem foge disso? Quem foge da lei, né? Federal, sei lá, ou qualquer coisa aí que tá acima, né? Quem foge disso? Aonde você estiver, vai te achar. Aonde você estiver, vai te procurar, meu querido. Então o homem tava sofrendo coisa pesada. O homem tava sofrendo coisinha boba, não é conversinha fiada, sentada ali na mesa à toa, não é isso não. O homem tava sofrendo coisa terrível. Então, não é essa conversinha fiada que você vive levantando, falando da vida dos outros. A pessoa tá sofrendo uma guerra séria, uma guerra terrível na sua mente, no seu coração, no seu dentro dela mesmo. E por que tem muita gente assim? Por que chega nesse ponto de achar que boneca é bebê? Por que chega nesse ponto? Por quê? Cuidadamente, a tal da religiosidade, cuidado. Porque se você que tá hoje, mulher, você que tá hoje, homem, julgando, cuidado que o tempo passa, o mundo gira, e você pode estar do mesmo jeito no outro dia, e aí? Quando você vê alguém te zoando, se tiver dessa maneira também? Quem diz que você vai ser novo pro resto da vida? Igual teve aí, né, um vídeo, a mulher falando que a sua vozinha brinca com boneca, né? Eu também tenho uma tia que ela tem problema da mente. Ela é simples, né, que fala, né? Ela tem um cognitivo de criança ainda. E ela brinca de boneca. Já brinquei muito de boneca com ela quando era pequenininha. E ela já era bem velha, gente. Ela já tinha 40 anos. Hoje ela já tá com seus... não sei lá quantos anos que tá, mas tá bem velhinha já. 70, vamos pôr aí, né? 70 anos. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, sai fora disso. Para de julgar as pessoas. Vai orar para Deus entrar na vida dessas pessoas. Vai orar para Deus colocar pessoas que vão colocar essas pessoas para cima e não para baixo mais do que elas já estão. Essas pessoas, eu sei, gente, que a internet hoje entra muita gente para brincar, para zoar, né? Porque é trend, aí quer visualização, quer seguidor, quer comentário. Aí usa aquilo ali, né? E vai embolando, mas tem muita gente que é sério, o vídeo dela é sério, é real, aquilo ali. Ela tá vivendo aquilo ali.
E aquilo é só Deus, gente. Aquilo não é mandando a pessoa tomar vergonha na cara, não. Tem situações ali que é falta de vergonha na cara, sim. Tem muita gente que é falta de vergonha na cara. Usa aquilo ali pra zoar, usa aquilo ali pra brincar, mas tem gente que é sério. A mente da pessoa tá doente. A pessoa tá precisando de terapia, precisa de psicólogo, de psiquiatra, de várias outras coisas. Então é sério. Não fica julgando, não. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque o mundo, meu filho, o mundo dá a volta. E a Bíblia diz, tudo que você plantar aqui, você vai colher, meu querido. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Não planta comentários ofensivos na vida de alguém, porque vai ter um certo dia, um certo tempo, você vai estar vivo ainda, e que você vai ter os mesmos comentários, você vai colher a mesma coisa. Você vai colher, talvez, não um comentário na sua rede social, porque você não é de postar nada, mas você vai ouvir na tua cara, na tua lata. De verdade. Vai falar assim, ó, rosto a rosto. Vai falar pra você tomar vergonha na sua cara. Então, muito cuidado. Tá bom, gente? Vamos orar? Deus, muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela a sua palavra lá do filho pródigo, dessa história de Luiz, um homem que foi resiliente, não desistiu, viveu o melhor do Senhor nessa terra, passou por muitas aprovações, muitas dificuldades, mas não desistiu e morreu aos 97 anos na tua presença, no Senhor. A melhor coisa, Deus, não é morrer fora do Senhor, a melhor coisa é morrer no Senhor. Deus, se tiver pessoas aqui afastada, que se autotitula desviada, essa palavra é muito forte, mas muitos já se titulam assim, que nem vai na igreja mais, que tem saudade, que tem vontade, mas não tem força. Ajuda ele, ajuda ela. Pai, aonde tiver agora pessoas que querem conhecer o Senhor, aceitar o Senhor como único suficiente Salvador, sustenta ele, ajuda ela. Coloca pastores verdadeiros, não pastores lobos que tá arrancando a lã da ovelha, mas pastores de verdade, que pregam o evangelho, que cuida da ovelha, que cuida da noiva do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca homem, coloca mulher de Deus na vida desta pessoa, para levantá-la e não colocar ela mais para baixo do que ela já está. Pai, essa é a minha oração, cuida do teu povo, ajuda o teu povo, sustenta o teu povo, manifesta a tua glória na vida do teu povo. Esta é a minha oração a ti, Pai, que o Senhor venha sustentar a cada um, que o Senhor venha cuidar, Pai, deste homem que está, Deus, sentindo muito mal, muito para baixo. Que o Senhor venha cuidar dessa mulher também que está na mesma situação. Ajuda ele, ajuda ela, sustenta ele, sustenta ela. Essa é a minha oração a ti, Pai. Que o Senhor venha entrar neste coração hoje e trazer alívio. Que o Senhor venha entrar neste coração hoje, Pai, e trazer a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te prospere, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Já falo aqui sempre, né? Se precisar de mim, pode mandar mensagem no privado, né? Eu só não gosto de responder pessoas ali que ficam, oi, linda, tudo bem? Não, eu não tô com tempo para isso. Mas se for uma coisa séria, se for precisar de oração, se for para precisar ali de um tempo, né? De desabafar, eis-me aqui, tá bom? Porque tudo é servir. Servir o reino não é só vir na live, lá e falar, não. Servir também, fazer a obra de Deus e ajudar pessoas como você pode. Seja financeiramente, seja em oração, tá bom? Seja com o teu tempo é precioso na terra. Então é isso, tá bom, gente? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te ilumine, em nome de Jesus. Eu vou estar finalizando essa live agora, tá bom? Muito obrigada a todos. Deus te abençoe.